Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui então para a gente falar sobre as técnicas de fluxo lento usadas em UTI-NEO. Eu fiz questão de fazer essa aula porque eu tenho visto vários vídeos, não foi nenhum, nem dois, foram muitos, com as técnicas sendo realizadas de maneira errada, e isso coloca em risco o bebê, né? Então, ou não vai ter efeito nenhum e não vai ajudar esse bebê que precisa de um atendimento, ou coloca em risco a vida desse bebê. Então, eu resolvi fazer essa aula para deixar para vocês para vocês consultarem, verem, vou fazer uma demonstração prática com a boneca, para pelo menos identificar corretamente o posicionamento da mão, identificar corretamente quando inicia a manobra, quando termina a manobra, que isso é muito importante, tá? Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. É o primeiro vídeo que eu coloco no YouTube, assim, para deixar aberto, né? Eu acho que é um vídeo importante e se vocês puderem compartilhar com mais profissionais que trabalham na UTI-NEO, que possam se beneficiar desse conhecimento, é sempre importante fazer, né, o treinamento prático. Essas técnicas não é força, não é jeito, é conhecer o procedimento e treinar. Tem que treinar a mão, principalmente se você é um profissional que trabalha com adultos e quer começar a atender neo e pediatria, né? A mão é completamente diferente, então, precisa ter um treinamento aí de posicionamento da mão, da maneira como a mão funciona na execução das técnicas, tá? Então, as técnicas que nós utilizamos em UTI neonatal com recém-nascidos e lactentes são as técnicas de fluxo lento, que é a AF lenta e a DAA, tá? A gente usa a DRR também, mas eu estou falando aqui, eu vou como é que se diz? Eu vou me ater aqui às técnicas para vias aéreas inferiores, tá? Que é a AF lenta e a DAA, drenagem autógena assistida. A AF, que é o aumento do fluxo expiratório ou aceleração do fluxo expiratório, ela é uma técnica que pode ser realizada de maneira ativa, ativo-assistida ou passiva, para aumentar o fluxo aéreo expiratório. Em neonatologia, a gente só realiza de maneira passiva, tá? Mas em crianças maiores, pode contar com a ajuda da criança, por isso que ela pode ser feita de maneira ativa e também ativa assistida. E ela é variável em velocidade. Então, existe a AF rápida e existe a AF lenta. Em neo, nós só utilizamos a AF lenta, tá? A afilenta, ela tem o objetivo de mobilizar a secreção de vias aéreas de menor calibre, então trazer essa secreção para as vias aéreas de maior calibre, tá? E depois, com uma tosse, por exemplo, a criança vai expelir essa secreção, vai deglutir essa secreção. A AF rápida, ela tem o objetivo de carrear a secreção de vias aéreas mais proximais, né, e o efeito dela é próximo ao efeito da tosse, né? E aí por isso que tira essa secreção que está já mais próxima em vias aéreas de maior calibre. Em neonatos, a gente só utiliza a AF de maneira lenta, tá? Não, a gente não utiliza a AF rápida em neonatos. Qual é a posição da mão? Então, como a gente posiciona a mão na AF? A gente tem a mão torácica e a gente tem a mão abdominal, tá? A mão torácica vai ser sempre ativa e a mão abdominal pode ser ativa e pode ser passiva, vai depender da idade do paciente, tá? Em NEO, a nossa mão vai ser apenas passiva.
tá? E a mão abdominal ativa, ela só é segura, a técnica realizada, que é essa técnica de referência, que eu vou mostrar para vocês, em crianças maiores de 2 anos. Em crianças menores de 2 anos, a mão abdominal vai ser sempre passiva, tá? Ou ela vai servir de apoio abdominal, ou a gente vai usar a técnica da ponte. Então, a mão torácica, a localização da mão torácica é entre a fúrcula external e a linha intermamária. E a mão abdominal entre o umbigo e as últimas costelas, tá? Na técnica de referência, as duas mãos são ativas. Então, a mão torácica, ela faz um movimento de cima para baixo e de frente para trás. E a mão abdominal de baixo para cima, tá? Só que ela só é segura, como eu falei antes, em crianças maiores de 2 anos. Vou agora tentar mostrar para vocês o posicionamento das mãos. Espera lá. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a minha mão torácica e a minha mão abdominal, tá? Aqui, assim, vocês estão vendo que não tem nada muito elaborado, tá? Sou eu filmando para vocês, não tenho editor nem nada disso. Então, relevem isso, tá? Eu quero que vocês, acho que para aprender a gente não precisa de glamour nenhum desse negócio de vídeo, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: mão torácica entre a fúrcula external e a linha intermamária. Mão abdominal nas últimas costelas. A técnica de referência, eu utilizo a movimentação das duas mãos. Então, quando a minha mão torácica vem para baixo, de cima para baixo e de frente para trás, a minha mão abdominal vem de baixo para cima. E eu faço como se fosse uma sanfona, tá? Na criança. Esse é o movimento. Só que em NEL a gente não utiliza essa técnica. Em NEL a gente vai utilizar só a mão torácica e a mão abdominal vai servir de apoio, tá? E a gente normalmente pega aqui as últimas costelas e dá uma aproximada nas últimas costelas. Então, eu fico com a minha mão só apoiada aqui no abdômen e a minha mão ativa vai ser só a minha mão torácica, ok? Voltando aqui para o nosso slide. Ó, as nossas mãos, elas vão se moldar ao tórax do bebê, tá? E nem sempre a gente consegue colocar a mão toda no tórax do bebê, vai depender do tamanho desse bebê. Normalmente, a gente usa apenas essa região da mão, que é a borda cubital da mão, tá? Que é essa região dos 2 dedos e aqui essa região da mão. Porque nem todos os bebês são grandes. Se você for pegar um recém-nascido e um pré-termo, às vezes a gente usa apenas aqui essa região última, do último dedo, tá? Vai depender muito do tamanho do tórax da mão. E a gente, do tórax do bebê, a mão, né? O quanto de mão a gente vai colocar no tórax dele. E é muito importante que a gente molde a nossa mão no tórax do bebê, que a gente chama de mão de manteiga. É o que eu mais vejo de erro, tá? Que é aquela mão chapada no tórax do bebê e fazendo o movimento de cima para baixo, assim, né? Que parece mais uma massagem cardíaca do que uma AF. Então, eu tenho que colocar a minha mão no tórax do bebê e moldar a minha mão. Minha mão nunca vai ficar esticada, minha mão vai sempre ficar meio assim, sabe? Meio ovalada, assim, porque eu vou moldar a minha mão e vou começar a sentir a respiração desse bebê, tá? Não dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo enquanto você está atendendo esse bebê, porque conversar com a mãe, atender o bebê,
separar material na mesma hora, não dá, porque você precisa prestar atenção na respiração desse bebê. E por que a gente precisa prestar atenção? Por conta do início da manobra. Existe um momento correto para se iniciar a manobra. E se eu não inicio no momento correto, eu não vou ter efeito. Ou a criança vai fazer um bloqueio e fechar a glote, ela dá aquela travada, ou eu inicio muito depois, e a aceleração, né, esse esvaziamento pulmonar não vai ser muito eficaz, não vai ter efeito a técnica para a criança. Então, isso também é muito importante, é outro erro que eu observo, começar a técnica no momento errado, tá? Então, tá ali só fazendo de conta que está atendendo, porque realmente não vai dar, não vai fazer diferença nenhuma, porque não vai ter efeito a técnica, tá? Então, quais as direções do movimento, como eu falei antes? A mão torácica movimenta-se de maneira oblíqua, de cima para baixo, de frente para trás, e a mão abdominal vai variar de acordo com a idade do paciente. No nosso paciente internado em UTI NEO, recém-nascidos pré-termo, a nossa mão vai ser passiva, tá? A mão abdominal só é ativa em crianças acima de 2 anos. Em recém-nascidos pré-termo, a gente ainda tem o cuidado de usar a técnica da ponte, tá? Em que ao invés de eu deixar a minha mão no abdômen da criança, eu faço uma ponte com os meus 2 dedos, tá? E eu faço apenas a ponte no abdômen, juntando as últimas costelas. E uso a minha outra mão, normalmente essa região, para fazer o movimento. Aqui a imagem para vocês da AF como técnica da ponte, ela também pode ser chamada de AF torácica unicamente, tá? E a mão abdominal funciona apenas como uma ponte. Tempo da manobra, extremamente importante, tá? Um dos principais erros, como eu mencionei anteriormente. A AF tem que iniciar no pico inspiratório, no momento em que a criança está com o pulmão no seu máximo de volume, tá? E você vai prolongar a expiração, o esvaziamento do pulmão, até o volume residual. E vai soltar de maneira lenta e leve, tá? Quando o bebê tem uma frequência respiratória maior, né, tá com a frequência respiratória aumentada, tá taquipneico, nem sempre vai ser possível você fazer várias manobras em sequência, tá? Por quê? Porque você precisa iniciar no pico inspiratório. Então, você vai fazer uma, vai sentir o bebê respirando, vai fazer a outra, vai sentir o bebê respirando, tá? Às vezes é uma manobra a cada 2, 3 ciclos respiratórios da criança. Se eu conseguir, né, fazer uma seguida da outra, eu posso fazer até 5 manobras seguidas de uma aspiração, no caso da criança entubada, ou uma DRR, no caso da criança que vai fazer uma higiene nasal, tá? Eu posso associar, inclusive, a DRR com a AF, embora não seja o assunto da aula de hoje, eu posso fazer isso, tá? Associar as duas técnicas durante o atendimento. É super importante, né, esse pico inspiratório. Se eu começar antes do pico inspiratório, vou ter esse bloqueio, a criança vai fechar a glote, eu não vou ter esse esvaziamento pulmonar. Se eu começar depois do pico inspiratório, já com a criança expirando, eu não vou conseguir esse esvaziamento total e a manobra vai ser menos eficaz, tá? Outras dicas importantes, essas dicas práticas, né? Se a criança está entubada, eu posso usar o ciclo da ventilação mecânica. Então, a hora que o ventilador ciclar, eu inicio a manobra, porque é a hora que ele está no pico. Com crianças chorando, então o choro, embora a gente não goste, né, de ter crianças chorando, né, no atendimento, o choro, ele até ajuda, né, ele facilita para que a terapia seja mais rápida, porque o choro faz vibrar as cordas vocais e a vibração das cordas vocais ajuda na depuração dessa secreção. Quando ele está no pico inspiratório, é bem na hora que ele dá aquela respirada máxima para soltar o choro.
tá? Então, é aquele... Aí é o pico inspiratório, é que ele solta o choro, é a hora que ele começa a expirar. Então, facilita para a gente, para identificar esse pico inspiratório também, embora a gente não goste, tá? De ver criança chorando. Só um minuto. Voltamos aqui com a nossa bonequinha. Então, eu vou moldar a minha mão no tórax do bebê. Quando o bebê é muito pequenininho, às vezes eu coloco aqui só os 2 dedos, mas percebe que não é achatado, não é esse o movimento. O movimento, ele é oblíquo, tá? É esse o movimento. Aliás, é esse o movimento. Se você está fazendo assim com a mão, tá errado, tá? A sua mão tem que fazer esse movimento, tá? A minha mão abdominal como forma de ponte e a minha mão torácica, dependendo do tamanho do bebê. Então, nesse bebê, eu consigo colocar 3 dedos, tá? Então, eu vou aqui fingir o choro para fazer a demonstração do pico inspiratório, tá? E da manobra sendo realizada. Ah, ah, tá? Não é soltar bruscamente, tá? Não é aquela outra técnica que faz nem sei, como não uso em Neo, nem sei como é que faz, que é aquela que aperta e solta, tá? Não é isso. É movimento, é suave, é um movimento suave, solta, um movimento suave e solta. Tá? Não puxa a cabeça da criança, não puxa a pele da criança, tá? Isso tá errado, tá? Isso aqui não é AF, isso é massagem cardíaca mal feita, tá? É isso aqui, é esse o movimento. Não puxa, se puxou a cabeça da criança é porque você não está fazendo da maneira correta. Uma dica para aprender é fazer na bexiga, tá? Enche uma bexiga e você vai colocar a sua mão, né? Como você colocaria no tórax do bebê, e você vai fazer o movimento. Se encher demais a bexiga aqui, é porque você está colocando muita força na sua mão. Não é força, gente, é jeito. É moldar a mão no tórax do bebê e fazer o movimento com jeito. Tá? A técnica da ponte, eu coloco um dedo só, às vezes 2 dedos, e eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Por que que a mão abdominal, ela não é ativa nem recém-nascidos, tá? Principalmente em recém-nascidos pré-termo, porque toda a energia que eu coloco aqui no tórax, ela dissipa para o abdômen. Se eu tenho uma mão ativa, que seria essa, a mão abdominal ativa, eu vou mandar isso lá para cima, eu vou alterar fluxo sanguíneo cerebral. Então, eu não posso, né? Isso é um risco para recém-nascidos. Então, a minha mão abdominal vai ser sempre passiva. Já existe um trabalho da Mariana Bassani, em que ela fez a avaliação das alterações de fluxo cerebral na utilização das técnicas de aumento de fluxo lento, de maneira lenta, aumento de fluxo expiratório de maneira lenta. E não teve alteração. Então, podem ser realizadas com segurança, desde que sejam realizadas da maneira correta, certo? Vamos lá, continuando. Outra técnica que também é muito segura para ser usada em recém-nascidos é a DAA, que é a drenagem autógena assistida, tá? Ela é uma adaptação da drenagem autógena, que foi feita, a drenagem autógena foi criada para ser feita de maneira ativa para pacientes com fibrose cística. Então, para os pacientes com fibrose cística, eles aprendem a fazer a drenagem autógena, porque são pacientes que precisam de fisioterapia respiratória todos os dias. E é uma adaptação dessa técnica para lactentes e recém-nascidos pré-termo. As mãos, né? Como é que é o posicionamento das mãos na DAA?
Apenas a mão torácica é colocada no bebê, não tem a mão abdominal, tá? Para os bebês internados, né, bebês pré-termo e recém-nascidos, a fralda vai funcionar como uma barreira, tá? E faz o papel da mão abdominal para aquela energia toda se dissipar no abdômen. Para crianças em ambulatório, a gente usa uma faixa abdominal. Como já são crianças maiores, a gente usa uma faixa abdominal. Olha só, a DAA, tá? Então, a gente tem aí a mão torácica, o posicionamento da mão também vai ser entre a fúrcula external e a linha intermamária. Eu também vou moldar a minha mão no tórax da criança. A diferença é o início da manobra e o final da manobra, tá? Então, essa é a diferença, né? Porque parece em foto, parece que é a DAA sem a mão abdominal, tá? Mas não é a DAA não, desculpa, a AF sem a mão abdominal, mas não é, a DAA tem um início diferente da AF e um final diferente da AF. Essa seria a criança em ambulatório, tá? Em que a gente coloca uma faixa abdominal para fazer uma função de apoio ali, tá? E a adaptação da mão também em crianças maiores, onde não é possível, né? Fazer com uma mão só, a gente coloca as duas mãos no tórax do bebê, tá? Qual é o início da manobra? Eu posso iniciar a manobra em qualquer momento da expiração, tá? Então, não precisa ser pico inspiratório. Eu posso iniciar em qualquer momento que o bebê estiver expirando. Por quê? Porque eu vou manter a minha mão sobre o tórax do bebê até eu sentir que esse bebê começa a respirar mais pesado. Tá? Ele tenta vencer a minha mão que está no tórax dele. Então, eu falo que o bebê briga com as minhas mãos. Na hora que eu começo a sentir esse bebê resistindo, tentando vencer a resistência da minha mão, é que eu tiro a mão. E não é apertar, tá? Como eu falei antes, é jeito. Eu não estou apertando o tórax do bebê. É o jeito de fazer a manobra. A hora que eu começo a sentir o bebê respirando sobre a minha mão, aí eu solto a mão e eu vou observar esse bebê fazendo uma inspiração profunda, tá? Não faz, não causa, né, alteração de frequência cardíaca, não causa queda de saturação se você realizar de maneira correta, não tem nenhuma alteração na hemodinâmica da criança, a técnica de DA. Tanto é que ela é uma técnica escolhida para as crianças que estão mais graves, para as crianças que estão mais instáveis, tá? Com alguns cuidados, vamos dizer assim, pode ser usado, inclusive em crianças com hipertensão pulmonar, desde que tenha indicação para isso, tá? Mas é uma técnica que seria a técnica de escolha, tá? Caso tenha algum bebê que precise, com quadro de hipertensão pulmonar, que precise de fisioterapia respiratória. Então, vou mostrar para vocês agora a DAA. Então, vamos lá. A DAA num bebezinho de UTI neonatal, tá? A minha mão torácica vai moldar, né, no tórax desse bebê e eu não tenho mão abdominal. Eu posso usar a minha mão para conter esse bebê, né? Colocar a mão aqui no pezinho dele para conter, mas eu não vou deixar minha mão sobre o tórax do bebê. E a qualquer momento da expiração, eu vou fazer o movimento e vou manter a minha mão lá, tá? Percebe que eu não estou apertando. E esse bebê vai respirar sobre as minhas mãos. Eu estou observando aqui o abdômen dele, né? A respiração, o ritmo respiratório. Eu começo a perceber que esse bebê vai aumentando e eu começo a sentir esse bebê respirando na minha mão. A hora que eu começo a sentir isso, eu retiro a minha mão e eu observo que ele vai dar uma inspiração profunda, tá? Então, é a mão lá, qualquer momento da expiração, eu faço o movimento e mantenho.
e vou esperar esse bebê respirar, respirar, respirar. Começou a brigar com a minha mão, eu tiro a minha mão de maneira leve, sem ser abrupta, tá? E esse bebê vai fazer uma inspiração profunda. Na criança maior, tá? Às vezes é mais difícil manter a criança sentada, né? Deitada do jeito que está aqui. Então, a gente consegue fazer com a criança voltada para a gente. Eu vou tentar colocar minha mão aqui para vocês verem desta maneira, ó. E você faz o movimento para baixo, tá? Também vai manter até a criança brigar com a sua mão e aí você solta. E usar a faixa abdominal, que pode ser uma daquelas faixas elásticas compradas em farmácia mesmo, tá? Você faz o movimento para baixo, sem apertar, não é isso, tá? É esse o movimento. A criança vai começar a brigar com a sua mão, você solta, tá? Eu posso também usar a DA associada ao Balsim, como a gente estava vendo na foto, né? Que eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Na bola, né? Coloca, senta a criança no seu colo e o movimento da bola ajuda a acalmar a criança, tá? Nas crianças mais bravas, as crianças que não aceitam muito toque, as crianças mais velhas normalmente são crianças que resistem um pouco mais, né? Você pode associar o movimento na bola para tentar deixar essa criança mais calma, tá? Algumas considerações, observações finais. Sempre avaliar a necessidade de fisioterapia respiratória nesses bebês que estão internados, né? Então, sempre auscultando antes, até para saber a história de como passou, esse bebê passou a noite, se você for de manhã, né? Se teve alguma intercorrência, se não teve. Então, fazer uma boa triagem. Os movimentos têm que ser suaves, sempre tomar cuidado com o início e o fim das manobras, né? Se eu não começar na hora certa, se eu não terminar na hora certa, eu não vou ter resultado, e muito pelo contrário, eu posso piorar o quadro do bebê. Eu acho que é chover no molhado, né? Sendo que eu estou falando de técnicas atuais, mas tapotagem, vibração, não são técnicas de escolha mais para UTI neonatal, não funcionam. Isso já está comprovado desde 2002 pelo Consenso de Lyon, já faz mais de 20 anos. Tapotagem em bronquiolite é contraindicação, você pode aumentar o broncoespasmo, tá? Então, não adianta nada fazer tapotagem com a criança fazendo inalação com broncodilatador, né? Assim, ver um vídeo desse, de uma pessoa fazendo uma tapotagem, numa criança fazendo inalação com broncodilatador, eu só penso que a pessoa que está fazendo isso não tem ideia do que ela está fazendo. Porque ela está usando um medicamento para fazer uma broncodilatação e está aplicando uma técnica que aumenta a vasoconstrição, né? Então, assim, não, tá? Não dá para utilizar técnica convencional mais nessas crianças. Não é indicado por uma série de motivos, não só a falta de efetividade, tá? Então, não tem porquê, mas isso já está comprovado há muitos anos, então a gente tem que prestar atenção nisso. Outros observações aqui. Sempre a criança, se possível, estar num plano inclinado para evitar refluxo. Se criança tiver refluxo ainda, você vai elevar mais ainda esse decúbito, tá? Para evitar qualquer tipo de volta, né? Sempre 1 hora depois das mamadas. Se a criança tiver refluxo grave, 1 hora e meia depois das mamadas, para você evitar isso, né? As técnicas vão dar uma sensação de tosse, então não dói, mas incomoda, né? Porque dá aquela vontade de tossir. E a criança, quando está doentinha, às vezes está febril, ela tá, né? Tá sentida. Então, ela vai reclamar, tá? Mas para a técnica
para desobstrução de vias aéreas, para aqueles casos em que eu preciso diminuir a quantidade de secreção, essas são as melhores técnicas, e inclusive são as técnicas que entraram agora no consenso que teve sobre bronquiolite, numa meta-análise aí que foi feita, as técnicas de escolha para a atuação da fisioterapia em bronquiolite viral aguda são as técnicas de aumento de fluxo respiratório de maneira lenta, que são essas técnicas que eu passei para vocês. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer, tiverem interesse de treinar a mão de vocês, eu dou o curso dessas técnicas no curso de boas práticas. Infelizmente, os cursos atuais não têm sido presenciais, né? O pessoal prefere o curso online, né? Não dá para treinar a mão online, precisa ser ao vivo, né? Eu normalmente faço com o aluno com a mão em cima da minha mão para sentir o movimento, para sentir que não é força, e depois faço com a minha mão em cima da mão do aluno, para que esse aluno, para sentir se esse aluno realmente está fazendo da maneira correta. Algumas pessoas que têm o costume de vibrar, às vezes falam que não conseguem fazer a manobra sem vibrar. Não tem problema vibrar, tá? A vibração não vai ter efeito, mas não tem problema vibrar nesse momento. A única vibração que tem efeito é a vibração mecânica, né? A vibração feita com o aparelhinho, ela tem efeito porque você tem uma mesma frequência numa mesma região durante um determinado tempo. Aí você consegue, sim, um descolamento, vamos dizer assim, dessa secreção, mas você não consegue o carreamento. Tá? Então, em algumas crianças, a gente que não podem, né? Quando não pode, às vezes um pós-operatório e tal, e não pode ser feita nenhuma técnica, a gente escolhe o vibrador mecânico, tá? Para quando a criança precisa de fisiorrespiratório. Aqui estão os meus contatos, né? O meu e-mail, o meu Instagram. Então, se vocês tiverem dúvidas ou algum comentário, podem me mandar, a gente conversa. E, novamente, pedindo para vocês curtirem o vídeo, passarem para pessoas que trabalham em UTI neonatal, para quem não conhece, às vezes os médicos não conhecem, né? E é importante que os médicos conheçam as técnicas, principalmente os efeitos fisiológicos das técnicas, né, para que a gente possa mudar um pouco esse conceito de ainda, né, técnicas que não são mais indicadas sejam sendo aplicadas em UTI, ou sendo aplicadas as técnicas atuais, mas de maneira incorreta. Né? Só reivindicando é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Né? A gente tem ótimos profissionais que já trabalham com essas técnicas, que podem ensinar, que podem fazer treinamento. A gente só precisa que as pessoas busquem por isso, busquem o conhecimento. Né? Hoje está tudo muito fácil, você assiste um vídeo, vai lá e repete. E não é bem assim. Né? Tem muitos cuidados a serem tomados, tem muitos detalhes que precisam ser observados. Muito obrigada por todos vocês, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Um beijo e até mais.